Saudações! Eu, Marcelo Bressan e Lucas Minatel consolidamos o presente estudo perpetuando a análise da relação das notícias falsas e o movimento antivacina que tem ganhado relevância nos últimos anos no país para entender a relação entre a baixa presença das campanhas de imunização e a desinformação que circula pelas redes sociais. Esse é o tema que segue. A questão da vacinação no Brasil, imposição a uma faculdade do trabalhador em se vacinar. A vacina contra a varíola foi a primeira a ser descoberta, mais precisamente no ano de 1796, pelo médico Edward Jenner, revolucionando o combate a esse vírus. As primeiras vacinas contra a varíola chegaram no Brasil, segundo Tânia Maria Fernandes, em 1804, trazidas pelo Marechal Caldeira Brande Pontes, Marquês de Barbacena. Durante o período do Império, diversas condutas foram elaboradas a fim de estimularem que a população da época se vacinasse, sendo o Código de Posturas do município de Rio de Janeiro, de 1832, a ser o primeiro marco de vacinação obrigatória no Brasil, inclusive das crianças, e havendo uma multa para aqueles que não se vacinassem. A disputa de narrativa entre os modelos da ciência no combate aos problemas epidemiológicos marcou profundamente o debate da época, assim como o período recente no tratamento do Covid, sendo os jornais o mecanismo principal de propagação do conteúdo científico, visto que o rádio só surgiria em 1922, possuindo uma função social que, além de informar, colaborou para formações de opiniões e visões de mundo sobre a sociedade. Com intenso debate sobre quais medidas seriam as mais corretas para enfrentar os problemas da época, a vacinação tem sido um dos principais alvos das fake news nos últimos anos, criando uma maior resistência e descaso por parte da população na recusa ou por falta de interesse em se vacinar, diminuindo de maneira constante a porcentagem geral de vacinados. Doenças que outrora tinham sido erradicadas estariam a reaparecer, como o sarampo, que estava desaparecido em 2016, mas reapareceu em 2018, com a crise migratória na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, decorrente da não imunização da população local contra a doença. Com a expansão das redes sociais, ocorreu também um aumento no tráfego de notícias e na velocidade com que as informações espalhavam, surgindo grupos de antivacina que divulgavam informações falsas sobre malefícios decorrentes da imunização. Com o Covid-19 não seria diferente, ocorrendo uma intensa campanha de desinformação por parte dos negacionistas, com o agravo da polarização política que o Brasil vem enfrentando. Os algoritmos das redes sociais também contribuem para a desinformação, a limitarem o alcance das postagens, vídeos e informações que chegam aos usuários, prendendo-os em uma bolha, que constantemente reforma seus ideais de maneira com que as informações falsas se tornem cada vez mais reais, aumentando a chance de influenciarem e acreditarem que aquilo seria verídico. A partir disso, as redes sociais começaram a se mobilizar para combater as notícias falsas ligadas à pandemia do Covid-19, que difundiam desinformações sobre as vacinas, uso de máscara, distanciamento social, entre outras. Com a diminuição da propagação de notícias falsas e a concentração decorrente da população por parte das plataformas de comunicação e a mídia, tem ocorrido um aumento nas pessoas que pretendem se vacinar. Em decorrência dessa panorama, a discussão chegou ao ambiente laboral, com a discussão se caberia a aplicação de demissão por justa causa, no caso dos trabalhadores de recusar se vacinar. Agora, meu colega abordará demissão por justa causa. Segue, Lucas. E diante desse cenário de desinformação, a vacinação não passou despercebida, com uma intensa disputa de narrativas acerca de sua eficácia, com muitos grupos anti-vacinas desincentivando seu uso e minando a cobertura vacinal que era pretendida pelo país. E o Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal do país, abordou a questão através da ação direta de inconstitucionalidade 6.587 para definir se a vacinação poderia ser dada em caráter forçado ou por meio de medidas indiretas. E a tese geral fixada foi que não poderia ser dada mediante o uso da força, mas através de medidas alternativas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência a determinados lugares, desde que previstas em lei. E a partir disso, surgiu uma disputa jurisprudencial e doutrinária se a demissão por justa causa se encaixaria nesse critério de medida indireta e se o ordenamento jurídico pátrio permitiria sua ocorrência.
Na consolidação das leis trabalhistas, não há uma norma expressamente prevendo essa possibilidade, mas, diante de um conjunto normativo, entendemos que pode haver a demissão, devido ao fato de que a recente Lei nº 13.979, em seu artigo 3º, prevê a vacinação compulsória, a CLT prevê a demissão por insubordinação, em seu artigo 482, em caso do descumprimento de normas sanitárias previstas na guia interna da empresa, e a Constituição Federal, que é a norma máxima do país, em seu artigo 225, ela garante um meio ambiente, inclusive o de trabalho, ecologicamente equilibrado. E o Guia Técnico do Ministério Público do Trabalho foi lançado no começo do ano de 2020 e definiu uma diretriz permitindo a demissão por justa causa, desde que o empregador observasse alguns requisitos, sendo algum deles o incentivo de campanhas sobre o tema da vacinação, em decorrência da quantidade de desinformação, que o trabalhador passasse por exames médicos para identificar se não há um risco grave e pessoal à sua saúde em razão de alergias, doenças autoimunes, gravidez e situações similares. E por fim, que ele aplicasse sanções graduais, como a advertência, a suspensão e, em última hipótese, a demissão por justa causa, em decorrência dessa ser uma medida mais gravosa para o trabalhador e que macularia sua ficha de trabalho. Eu agradeço a oportunidade de participar desse evento grandioso e encerro minha fala por aqui. Muito obrigado.